Será que as nossas escolhas são realmente livres? Se são livres, por que muitas vezes escolhemos o que não gostaríamos de escolher? E o que acontece com as pessoas nas relações amorosas que, quando terminam uma relação, escolhem pessoas com as mesmas características? De novo, dá errado, e ela diz: eu não tenho sorte, tenho azar nas escolhas amorosas. No vídeo de hoje, estaremos falando sobre o tema: o que está por trás das nossas escolhas? Olá, meu nome é Lima, professor e psicanalista, e meu objetivo é ajudar você a conhecer um pouco mais do psiquismo humano e ter uma melhor qualidade de vida. Mas antes de iniciarmos nosso vídeo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Clique no botão de curtir, compartilhe com seus amigos e amigas e não se esqueça de ativar o sininho para que você seja avisado todas as vezes que tiver conteúdo em nosso canal. O nosso tema de hoje é sobre as escolhas. Se nós somos seres racionais, por que nós repetimos as mesmas escolhas? Por que cometemos os mesmos erros? E por que fazemos coisas que decidimos conscientemente não fazer? Sigmund Freud, criador da psicanálise, diante dessas incógnitas, ele vai escrever um texto chamado Introdução ao Narcisismo, onde ele usa o mito de Narciso, da mitologia grega, para explicar como se dá a constituição humana. Vamos então ver um pouquinho sobre o que é esse mito de Narciso na mitologia grega. O mito de Narciso, nesta imagem que você está vendo, este jovem olhando o seu reflexo, o seu rosto na água, você vai encontrar muito dessas fotos toda vez que você digitar uma busca no Google sobre narcisismo. Então, o que é esse mito de Narciso dentro da narrativa da mitologia grega? Na mitologia grega, quando Narciso nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente, que teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida, além de ter uma beleza estonteante, a qual despertava a atenção. Narciso era arrogante e orgulhoso, e ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, se apaixonou por sua própria imagem ao vê-la refletida num lago. Embora nós vemos muitas vezes nos meios de comunicação uma oposição entre mito e verdade, como se o mito fosse oposto à verdade, ou o mito fosse uma não-verdade. O mito é uma verdade expressa em narrativa para explicar algo. Então, o mito não é sinônimo de mentira, mas mito é sinônimo de uma narrativa que traduz verdades. Então você veja que nesse relato diz o texto que Narciso, ele, quando nasceu, um oráculo dizendo: olha, você não pode contemplar a sua imagem, porque se isso ocorrer, você será amaldiçoado. E por que essa advertência? Porque Narciso tinha uma beleza muito fora do normal. Narciso, então, um certo dia, ele olha no lago e vê a sua imagem refletida nesse lago. A partir daí, ele se encanta, ele se apaixona pela sua própria imagem e diz a mitologia, na narrativa, que ele então morre olhando para si mesmo. O amor que ele projetou nessa imagem, o desejo, a paixão, foi tão intensa que ele não conseguiu sair dali. Freud vai pegar essa narrativa, que já era inclusive usada antes de Freud, para falar sobre como se dá essa dinâmica entre o amor a si mesmo, com base nesta imagem, e o amor ao outro. Freud, então, vai descrever no livro Introdução ao Narcisismo essa dinâmica de relações. O texto que tomaremos como base é Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e Outros Textos, escrito em 1914 e 1916, por Sigmund Freud. Neste livro,
ele vai então usar esse mito de Narciso para explicar como se dá as relações com essa imagem que nós construímos. O narcisista é aquele que vive tomando sempre o próprio eu como ponto central de referência. Dificuldade para pensar nas necessidades e interesses dos outros, pois está sempre concentrado em si mesmo. Ele tem um modelo de estruturamento psíquico da seguinte forma: por que me sinto assim? O que será que essa pessoa vai pensar de mim? Por que isso acontece comigo? Nós acabamos de ver que o termo narcisismo, no seu extremo, é uma pessoa altamente centralizada em si mesma. Ela só pensa em si. E claro, essa pessoa que só pensa em si, ela terá dificuldades em pensar no outro, em se relacionar com o outro. Veja então o que o Freud vai falar sobre este narcisismo. Agora, é importante nós entendermos que o narcisismo, desse que nós acabamos de ver essa definição, devido ao uso do termo narcisismo para falar de pessoas egocêntricas, egoístas, tem se perdido muitas vezes o lado importante do narcisismo. É preciso entender que o narcisismo prejudicial, a descrição que acabamos de ver do narcisismo, é o narcisismo em sua forma prejudicial. Dentro do senso comum, o termo narcisista, narcisismo, tem sido empregado somente de um aspecto negativo. Ou seja, quando fala em narcisismo, só conseguimos contemplar o lado negativo do narcisismo. Contudo, dentro da teoria psicanalítica, o narcisismo ele é estruturante da personalidade humana. Ou seja, o narcisismo é o narcisismo que vai dar o mínimo de estrutura deste amor a si próprio, que nós citamos muito, né? Do amor ao próximo, do amor a si próprio. É o narcisismo que vai construir uma base para que a pessoa tenha um amor próprio. O problema do narcisismo não é amar a imagem, porque todos nós temos esse tipo de amor, a essa imagem idealizada, construída. O problema não é o narcisismo. O problema é o excesso do narcisismo. É isso que o Freud vai explicar. Usando o mito de Narciso como o extremo de uma construção egoísta, Freud vai mostrar que, no início das relações, todos os seres humanos partem primeiro de um amor narcísico, que ele denomina autoerotismo ou narcisismo primário. Por quê? Porque num primeiro momento da nossa vida, de acordo com a teoria psicanalítica freudiana, porque nesse período não há um outro. Então, todo ser humano, nas suas primeiras relações, ele tende a amar a si próprio, a ter uma relação de amor, de satisfação. Com o passar do tempo, ela vai aprender, ela vai entender e perceber que existe um outro. Só a partir daí que ele vai começar a esvaziar esse narcisismo. Vamos então ver como se dá essa construção. No livro Introdução ao Narcisismo, Freud, bem no início, na página 14, ele vai explicar sobre o uso do termo narcisismo já antes dele. Vamos então ver esta definição. O termo narcisismo vem da descrição clínica e foi escolhido por P. Nash em 1899 para designar a conduta em que o indivíduo trata seu próprio corpo como se este fosse o de um objeto sexual. Isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação mediante esses atos. Ele vai falar de como era usado, como foi usado esse termo narcisismo antes dele. Esse termo usado por esse psicólogo, Nash, está relatando que o narcisismo teria a ver com o processo de satisfação própria. A pessoa que usa o seu próprio corpo, estimulando para obter prazer. Então, esse psicólogo vai dizer que esse é o narcisismo, aquele que tem prazer em si próprio. Veja,
O termo narciso, tirado da mitologia grega, é utilizado aqui para falar de uma pessoa que satisfaz a si próprio sem o outro, faz do seu próprio corpo o seu objeto sexual. O narcisismo é, em sua base, satisfazer-se a si mesmo, consigo mesmo, excluindo o outro. Esse ato era denominado como narcisista. Por quê? Porque, à semelhança de Narciso, Narciso satisfez o seu desejo apenas contemplando a si mesmo. Ou seja, dentro da mitologia grega, Narciso não procurou um outro para satisfazer os seus desejos. Ele mesmo se bastou. Ele bastou a si mesmo. Isso é a definição básica de narcisismo. Freud, então, vai usar a narrativa da mitologia grega para mostrar como se constrói essa personalidade, como isso vai influenciar em nossas escolhas. É a partir daí que ele vai mostrar que todo amor tem sua base no narcisismo. Vamos ver, então, o que diz Freud sobre esta relação entre o narcisismo e o amor objetal. Freud, então, vai explicar o processo que se dá nessa relação. No início da vida, a relação autoerótica, ou seja, o bebê ele se relaciona consigo mesmo dentro da teoria psicanalítica. É bom ficar claro que mais à frente outros psicanalistas vão desenvolver melhor esta relação de outra forma, mas aqui no princípio Freud vai dizer que esta relação é autoerótica. E existe o que ele chama de libido. Ele vai mostrar que vai começar a haver uma relação de troca entre a libido do eu, que é o narcisismo, narcísica, e a libido de objeto, que é quando há esse movimento. Esse desejo, essa libido narcísica, ela é direcionada ao outro. O que nós chamamos hoje de relação objetal. Alguns psicanalistas mais contemporâneos chamam de eixo narcísico objetal. Sobre a relação entre a libido do eu e a libido do objeto, veja o que o Freud escreve. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. A mais elevada fase de desenvolvimento, a que chega a esta última, aparece como estado de enamoramento. Ele se nos apresenta como um abandono da própria personalidade, em favor de investimento de objeto. E tem seu contrário na fantasia, autopercepção de fim de mundo dos paranoicos. Freud, então, vai explicar sobre a relação entre a libido do eu e a libido do objeto, que é a relação autoerótica ou narcisismo primário com o narcisismo secundário ou a relação objetal. Freud, então, vai dizer o seguinte, que há uma dinâmica que quanto mais você ama o objeto, quanto mais você se identifica com o objeto, ou, melhor, dentro da linguagem do texto, quanto mais você direciona a libido ao objeto, mais você diminui o seu narcisismo. De tal forma que, se essa libido for direcionada numa quantidade muito extensa, muito intensa, Freud vai dizer que haverá uma espécie de enamoramento. É aí que há um empobrecimento do ego. Dentro das relações abusivas, as pessoas que sofrem abusos nas relações, é esse movimento que acontece. Esse movimento de esvaziamento da libido do ego, do eu. Ela tem uma imagem tão frágil, tão pobre de si mesma, que o outro acaba tomando toda essa sua capacidade de agir. E no mesmo parágrafo, Freud vai dizer
do oposto. Quando essa libido, ela é lançada para o eu. Nesse estágio, nesta mudança, nesse excesso, a pessoa vai desenvolver a paranoia, porque o ego, ele fica tão inflado, tão cheio, ele fica tão centrado em si mesmo que tudo à sua volta torna-se uma ameaça, sente-se ameaçado. Então, o que nós podemos perceber nessa narrativa? Que se a libido é lançada no objeto de forma excessiva, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa de baixa estima. Ela vai ter o empobrecimento. Você veja que ele deixa bem claro que quanto mais investe em uma, mais empobrece a outra. Quanto mais a pessoa tem capacidade de se doar ao outro, menos narcisista ela se torna. E quanto menos capacidade ela tem de amar o outro, de lançar essa libido no outro, mais narcisista, egoísta ela se torna. Então você veja que o narcisismo ele é importante. A ausência do narcisismo vai produzir uma pessoa com uma personalidade sem autoestima. Uma pessoa vítima fácil das relações abusivas. Mas uma pessoa extremamente narcísica vai ter um outro problema. Ninguém serve para ela. Ela se coloca num nível tão elevado que tende a ficar sozinha, porque ela olha para todos ao seu redor e não acha ninguém boa o suficiente para estar com ela. Olha que interessante esta relação entre a libido do eu e a libido do objeto. O excesso de libido no objeto empobrece o eu e torna a pessoa vulnerável nas relações amorosas. Mas o excesso de narcisismo torna uma pessoa orgulhosa, arrogante e se julga tão eficiente, tão boa, que nunca vai encontrar ninguém capaz de estar com ela. Se, na primeira, na libido de objeto, vai se sujeitar a abusos emocionais, o oposto, o excesso do narcisismo, vai produzir uma certa liberdade, mas uma liberdade na solidão. Por quê? Dentro dos padrões dessa pessoa, ela tem uma imagem tão idealizada acerca de si mesma que nunca vai encontrar ninguém boa o suficiente para estar com ela. Essa é uma das razões que muitas pessoas ficam só. Essa é uma das razões para muitas pessoas não se dar bem nos relacionamentos, porque elas vão para um relacionamento, mas não quer abrir mão de nada. Dentro de uma relação, é preciso que haja um meio termo entre a entrega, a libido no objeto e a libido no eu. O excesso em um dos dois vai causar problema nas relações. O excesso de libido no objeto esvazia demais o narcisismo e a pessoa torna-se vulnerável a abusos. O excesso de libido no objeto esvazia o amor próprio, esvazia o narcisismo e torna a pessoa vulnerável a abusos emocionais. Contudo, o excesso de libido no eu torna uma pessoa isolada, porque ela não consegue abrir mão de nada para estar com o outro. E numa relação, é preciso que haja narcisismo suficiente para ter um valor à sua imagem, a si próprio. Mas é preciso também que haja capacidade de abrir mão desta idealização, desses padrões, para que possa conviver numa relação. No final do parágrafo, quando Freud escreve que o oposto, o seu contrário, tem o fim de mundo dos paranoicos, uma autopercepção, é que neste excesso, a paranoia é uma das vertentes dessa ruptura, deste mundo que a pessoa cria em paralelo. O narcisista em excesso é uma pessoa que se sente perseguida, é uma pessoa que se sente que todo mundo
de alguma forma, quer extrair algo dela. Bom, se no início da nossa vida, a nossa estrutura depende do narcisismo, e ele é importante, como então que surge essa necessidade de lançar essa libido no objeto? Como é que se dá esse movimento e por que é imprescindível que haja esse movimento? Vamos ver então o que diz o Freud nesse texto, Introdução ao Narcisismo. De onde vem mesmo a necessidade que tem a psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objeto? A resposta, derivada do nosso curso de pensamento, seria, mais uma vez, tal necessidade surge quando o investimento do eu com libido supera uma determinada medida. Um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Freud está dizendo aqui o seguinte: dentro da nossa existência, no nosso desenvolvimento, no início, a tendência, a pulsão, a libido, ela é totalmente autoerótica e ela vai sendo vivenciada nessa dimensão. Porém, chega um certo momento que é necessário que essa libido seja redirecionada para um objeto. É preciso tirar esse investimento do eu. Ele vai dizer o seguinte, que chega um certo momento, a psique tem uma necessidade. Há um momento, uma certa medida, e aí não dá para dizer qual é esta medida, que esse movimento ele precisa. Por quê? Se de um lado esse egoísmo do narcisismo nos protege de adoecer, por outro lado, ultrapassando esta medida, nós adoecemos. Então o ser humano precisa de fato de amar, de redirecionar esta libido. E aí ele vai dizer, olha, porque é preciso amar para não adoecer. Mas na impossibilidade de amar, é inevitável adoecer. Está mostrando que no processo de desenvolvimento humano, nós começamos com um amor centralizado. Essa libido, ela é colocada no eu, que tem como base a satisfação própria, a satisfação do seu corpo, autoerótica. Ele chama de narcisismo primário. Por quê? Porque no narcisismo secundário, aí é que vai haver esse movimento da libido do eu em direção ao outro, ao que ele chama de objeto. Depois de explicar sobre essa necessidade de redirecionar a libido do eu para o objeto, Freud vai falar que toda relação amorosa tem base no narcisismo. Ou seja, todas as nossas escolhas amorosas têm como fundamento o amor narcísico. Para Freud, o objeto do amor é escolhido a partir da imagem do narcisismo que nós estruturamos em nossa personalidade. Sendo assim, suas escolhas que são livres dentro da dimensão racional não são totalmente livres, porque, sem saber, as suas escolhas estão influenciadas. Ou seja, a pessoa que você escolhe para estar com você tem base no narcisismo que está em você. O narcisismo é a base para as escolhas nas relações amorosas. Vamos ver então como Freud vai explicar essa dinâmica de escolhas amorosas com base no narcisismo. Depois de ter falado sobre a necessidade de redirecionar a libido do eu para o objeto, porque há um momento que o psiquismo, a psique, precisa ultrapassar essa fronteira, porque o egoísmo do narcisismo, ele é importante e estrutural para a personalidade, há um momento em que ele necessita redirecionar essa libido. Freud define as principais diferenças entre os tipos de escolha amorosa. Uma pessoa
pode amar em conformidade com o tipo narcisista que ela é. Ou seja, na relação com objeto. A partir daí, Freud vai falar sobre os 4 tipos de escolhas narcísicas. Então, o primeiro tipo de pessoa que Freud fala é a pessoa que ama o que ela própria é, ou seja, ela mesma. A pessoa é atraída pela outra, mas o que a atrai é ver na outra qualidades de si mesmo, nela. Em tese, ama o outro, mas inconscientemente ama a si mesmo no outro. O outro reflete o que amamos ou odiamos, principalmente os sentimentos que são censurados. Se todo amor é uma identificação narcísica, então Freud vai dizer que o primeiro tipo de amor é aquele amor que a pessoa ama o que ela mesma é. De alguma forma, e aí tem a teoria da psicanálise mostra que, principalmente, aquilo que é censurado em nós, pelo que mais à frente, na segunda tópica, ele vai chamar de ego, porque aqui nesse texto, ele ainda não havia construído essa teoria do id, do ego e do superego. Então, Freud vai dizer, olha, quando você olha para alguém, e às vezes até as pessoas mesmo dizem, eu não sei o que me atraiu nessa pessoa. Você já teve essa experiência de estar com alguém, de conhecer alguém, e aquela pessoa lhe produzir um desejo de estar com ela. E isso não é só nas relações amorosas, pode ser numa amizade, alguém que você conhece, e você já até disse, nossa, parece que eu a conheço há tanto tempo. Essa proximidade, essa empatia, isso que atrai é que inconscientemente essa pessoa tem traços narcísicos que nos pertencem. Então, o primeiro tipo de amor é esse. Olhamos no outro e, de alguma forma, percebemos que o outro é aquilo que nós somos. Isso explica o porquê, muitas vezes, é muito comum ouvir relatos da pessoa dizer assim, eu não sei o que me atraiu nesta pessoa. Você conhece alguém e, de repente, parece que você a conhece há muito tempo. As conversas fluem. E você já percebeu que, normalmente, é quando você tem muito em comum com essa pessoa? Os mesmos gostos, as mesmas ideias, as mesmas ideologias? Quanto mais em comum você tem com essa pessoa, mais há esta atração. Então, o primeiro tipo é a pessoa ama no outro o que ela é. Agora, então, veremos o segundo tipo de escolha narcísica. Se na primeira escolha narcísica a pessoa ama o que ela é, no segundo tipo de escolha narcísica, a pessoa ama o que ela foi. Vamos ver o que diz Freud. Ama no outro o que a pessoa foi. No passado, na sua experiência de vida, nesse tipo narcísico de amor, a pessoa vê no outro a perda de si mesmo, de um tempo que já não existe, perda saudosista. Esse tipo de amor narcisista acontece normalmente quando pessoas mais velhas se apaixonam por pessoas bem mais novas. Freud aqui só diz que a pessoa ama no outro o que ela foi. Esse comentário que eu faço é uma observação de que a pessoa que se apaixona ou gosta de outro, muitas vezes, ela não sabe que viu no outro algo que um dia ela foi. É muito interessante isso, que esse tipo de paixão, esse tipo de amor narcísico, ele pode acontecer com pessoas mais velhas, quando se relacionam com pessoas mais novas. Porque ela olha para a juventude do outro e capta nela traços de memórias. Inconscientemente, ela consegue perceber nela o que ela um dia foi. Daí se explica que, muitas vezes, em términos de relacionamentos, as pessoas mais velhas, elas se apaixonam por pessoas mais novas. E quanto maior a identificação, quanto maior
a identificação narcísica, maior será a possibilidade dessa escolha. Então, é muito comum notar que a pessoa que ela ama o que ela um dia foi, ela vai, numa relação, ela começa a mudar até o comportamento. É muito comum pessoas mais velhas que se apaixonam por pessoas mais novas e estabelecem uma relação, que essa pessoa mais velha comece a mudar a sua forma de vestir, a sua forma de falar, começa a mudar os círculos de amizades. Por quê? Porque ela está buscando, fazendo um resgate para um período que já se passou, que já foi. Então, ao se relacionar com uma pessoa mais nova, ela está se identificando. Aquele narcisismo que ela tem, aquela imagem internalizada de quando era jovem, ela vai reviver com essa pessoa. É muito comum isso acontecer em divórcios, término de relação. A pessoa é como se ela se rejuvenescesse no outro. Ou seja, ao ficar com uma pessoa mais jovem, fico nela a minha juventude. E ao identificar nela a minha juventude, eu vou então reviver com ela algo que já se foi. É uma forma de trazer o passado para o presente. Essa pessoa vai ter uma relação que muitas vezes vai dar conflitos. Por quê? Porque, embora psicologicamente o tempo não passa, o tempo no psiquismo é sempre presente, a pessoa vai se sentir jovem. Contudo, o que ela pode não perceber ou ignorar é que há uma limitação biológica. E aí pode haver uma insegurança, ou pode haver um excesso de apego. Essa pessoa mais velha, nessa relação, não que não possa haver esse tipo de relação, não que não possa ser saudável. O que nós estamos analisando é qual o nível de narcisismo esta pessoa mais velha identificou no outro. Qual a extensão do narcisismo que essa pessoa agora vai tentar recuperar no outro. Por exemplo, se essa pessoa for muito insegura, se ela teve um narcisismo um pouco frágil, claro que esta relação dessa pessoa com mais experiência pode ser uma relação sufocante. Ele pode ter excesso de ciúmes. Isso não é regra. Eu não estou dizendo com isso que todas as relações em uma pessoa com mais idade do que a outra vai ser desta forma. Eu estou dizendo que a qualidade da relação vai depender do quanto de narcisismo esta pessoa vai recuperar no outro. De quanto de narcisismo essa pessoa vai tentar trazer do outro para si. Esta relação, a qualidade desta relação, vai depender do quanto de narcisismo essa pessoa vai buscar no outro. Poderá não haver problema, mas os problemas que poderão haver está relacionado à dimensão do narcisismo que essa pessoa está buscando no outro. Se essa pessoa teve um narcisismo pobre, uma baixa estima, se ela não conseguiu, ao longo da sua experiência, equilibrar entre o amor objetal e o amor ao próprio eu, à sua imagem, claro que essa pessoa insegura, com uma pessoa mais jovem, vai fatalmente ou poderá ter insegurança. Porque, ora, se ela era insegura, se ela é insegura, mas ao mesmo tempo essa pessoa mais jovem, claro que essa pessoa ela vai projetar nessa outra essa própria insegurança. Vamos então fazer uma síntese do que nós vimos até aqui. Toda escolha tem como base uma escolha
do tipo narcisista de quem escolhe. A pessoa escolhe com base no que ela é, no que ela foi. Se você gostou desse vídeo, você gosta desses temas, se inscreva em nosso canal, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que postarmos conteúdo em nosso canal. Até a próxima!